Fala pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. É, O vídeo de hoje vai ser para mostrar para vocês uma técnica, né? Na verdade, é um compilado de técnicas que eu possuo, chamado TEIA. Ele foi feito depois de algumas leituras em relação a algumas, alguns livros que falavam sobre estruturação narrativa, né? E aí eu fui pegando o que era mais relevante em uns, irrelevante em outros. Às vezes a gente já inicia vendo o Vogler, né, na jornada do herói e não compreende muito bem o que se quer colocar, ou vai ler sobre Snowflake, mais o que. Não me lembro de outras aqui. Mas a relação é que, às vezes, quando a gente vai ler essas relações, né? E eu acredito que alguns escritores, principalmente os escritores de fantasia, eles acabam se apegando muito, gostando muito da ideia de uma pré-estruturação da história, e é muito válido, né? É, Saber como estruturar aquela história é essencial, né? E algumas técnicas às vezes travam muito, e aí por isso que eles acabam não utilizando, e outras acabam sendo, não diria que muito boas, mas a falta do conhecimento de como pré-estruturar sua história pode fazer com que você fique preso à não criação dela, né? Real- Vão aí entrar um pouco de uma relação de medo, né? Uma relação de ansiedade, um- uma certa vontade de um perfeccionismo perante a escrita, né? Mas principalmente uma relação de que às vezes fica tão bom imaginar como é que a história vai ser feita que a gente acaba não colocando ela no papel, né? Então é bom fazer uma pré-estruturação que também seja objetiva para a construção da tua história. Eu chamo ela de teia, que vai ser também o título do vídeo, né? Porque eu acredito que é uma relação interessante de se pensar, porque são amarras, né? São conexões que elas pontuam aspectos diferentes de uma narração, mas elas são totalmente encaixadas. Eu vou falar delas mensuralmente, né? Mas a gente vai ter a estruturação, né, nas teias. Você vai criar uma pasta, né, ou vai criar um espaço para fazer as cenas, uma estruturação mágica. O que eu quero dizer com essa estruturação mágica? Ela cabe até mesmo para, acredito que não ficção não seria necessário, né? Mas uma ficção que não utiliza magia, né? A estruturação mágica, ela não é só sobre uma relação de poderes, é uma relação também de como aquele personagem ele flui dentro da história, né? É um desenvolvimento daquele personagem, né? Mas na estruturação de uma literatura fantástica é você de fato estruturar como é que você vai utilizar os componentes mágicos ou os componentes místicos daquela fantasia, seja ela algo que não utiliza nenhum tipo de magia, né? Seja uma tecnologia, algo do tipo, seja até mesmo desenvolvimento em relação a uma luta de espadas, né? Desenvolvimento em relação a monstros, né? Ao que você vai fazer com famílias, né? Determinados clãs e etc. Ali na magia, a magia não representa só poderzinho, né? A estruturação da magia é explicar mesmo o conceito folclórico da sua própria história, tá? Então a gente tem cenas, magia, os 7 passos, personagens e premissa, tá?
a gente vai entrar primeiro nos 7 passos, que eu acho que, por mim, a gente inicia neles para conseguir estruturar as outras coisas, né? E tu vai percebendo, quando for fazer isso, que quanto mais você escreve de maneira inicial a sua história, quanto mais você planeja ela, mais difícil é de você perder ela no meio do caminho. E a estruturação das cenas é extremamente importante. Você precisa saber como ela vai iniciar e como ela vai terminar. Não existe essa ideia. Pelo amor de Deus, retirem da cabeça de vocês essa ideia de que vocês vão fazer um livro onde que vocês não sabem o que vai acontecer. Todo espaço tem que ser meandramente pensado. Se vocês fizerem um livro a bel prazer, a história ela vai se perder. Não é ela pode se perder, ela vai se perder, né? E para realinhar a narração àquela história é muito complicado, muito complicado. Mas você não precisa planejar de uma maneira em que o espaço artístico seja perdido, né? É que a estruturação de uma construção de história seja limitado pela sua própria estruturação narrativa, né? Existe o espaço, né? Existe a oportunidade de você se expressar no meio daquilo sem perder o rumo da história, sem perder o caminho daquilo dali que você quer dizer. Então, você não pode entrar na ideia de construção narrativa, seja de um livro, e eu falo qualquer narrativa, seja de um livro, seja de um conto, microconto, acreditando que a primeira palavra que você for colocar não pode estar alinhada à última palavra que você vai colocar. Porque daqui para cá vão se passar dias, semanas, às vezes meses, anos. E conforme você for passando esse tempo, o escritor que está aqui no início, ele já não é mais o mesmo que vai chegar ali no fim. Mas a estrutura narrativa precisa ser. Porque senão o leitor ele não vai entender aonde você está querendo chegar. E é daí que chega a famosa frustração de um fim de livro, né? Quem já escreveu uma história já sabe disso. Aquele que se propõe a criticar a si mesmo, né? Você lê uma história, chegar no fim e falar, caramba, eu fiz esse fim aqui, ele não condiz nada com o que eu estava pensando, né? Mas ali no meio do caminho eu coloquei um personagem novo, matei um personagem que não era para matar, fiz uma cena que não era para fazer porque achei mais interessante e agora eu tive que entrelaçar toda a trama por causa disso e acabou que não ficou tão satisfeito. Claro que o leitor é algo, ou alguém, melhor dizendo, que é extremamente importante no meio da construção narrativa, mas nos sentirmos satisfeitos com o que fizemos também é de extrema relevância para a construção artística, basicamente. Então vamos entrar nos 7 passos, né? Aí nos 7 passos você vai ter 7 pastinhas, né? Ou 7 arquivos. Eu coloco em pastas só para separar, né? Mas você vai ter batalha, desejo, fraqueza e necessidade, novo equilíbrio, oponente, plano e revelação do eu, tá? Esse vídeo, pelo que eu tô percebendo, vai ficar bem grande. Eu vou deixar ele bem estruturado agora, porque eu vou separar ele em outras camadas. Mas a gente pode falar sobre essas pastas maiores, né? Que são as cenas, magia, 7 passos de personagem de premissa, e eu vou entrar nos 7 passos em outro vídeo, tá? O que a gente vai fazer nas cenas? As cenas são o momento em que você vai construir cada capítulo, tá? E aí construir cada capítulo não é você criar uma história imensa,
né? É aqui que eu dou a oportunidade de você ter essa liberdade artística. Você vai pegar um arquivo qualquer, eu utilizo o Excel, e dentro dele você vai construir o que o capítulo que você tem precisa. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu já tenho ele construído. Só deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Mas, por exemplo, capítulo 1. Ai, a personagem se encontra no meio de uma missão e para roubar ouro, e quando ela vai roubar acaba percebendo que o artefato que ela encontra é muito mais poderoso e perigoso do que se imagina. A missão vai por água abaixo, o melhor amigo dela é morto. Pronto, então aí tu já fez o primeiro capítulo, tá? Agora, a construção de como você vai mostrar como é a missão, como você vai mostrar que as coisas deram errado, né? A morte do amigo dela, isso daí é por você. Essa é a sua construção artística. Mas você sabe que ela tem um início, meio e fim. A partir do momento em que chega o ápice, né? E aí você consegue trabalhar com um sistema de bits, outra questão que a gente vai falar mais pra frente, mas uma construção de ritmo, né? Você percebe que a história, aquela micro história, aquele capítulo já acabou ali. Não precisa ir além, né? Eu consegui abrir aqui de um livro que eu tinha. Ó, capítulo 1. Primeiro dia como protetora, ao lado do irmão Caleb, Roma se prepara para uma missão ao lado do irmão. Só isso. Ah não, tem aqui, ó. A missão é uma emboscada de Ivan. Ele mata alguns protetores e deixa Roma viva. Pronto. Então aqui a gente já tem a estruturação do primeiro capítulo. É uma apresentação de como a personagem vai ser levada para esse novo caminho dela, né, com outros protetores, né? A missão vai ser um fracasso porque alguns protetores vão morrer por conta desse tal Ivan, e a protagonista vai ficar viva. É ela que vai tomar a responsabilidade da morte dos colegas, né? Pronto, tá aí. A gente fez uma estruturação de um capítulo. A questão é, você vai fazer isso constantemente com todos os capítulos até chegar no último capítulo, tá? Você vai ter vontade de realinhar isso? Vai. Vai ter vontade de adicionar coisas? Vai. É na estruturação das cenas, principalmente, também, né? Que você vai perceber o que é de interessante manter e o que não é interessante manter. Às vezes a gente tem essa ideia de que é muito legal aquele capítulo que a gente fez, e de fato é, mas se não tem nenhuma estruturação narrativa, não vai ter um objetivo de levar o leitor do ponto A ao ponto B, às vezes não faz tanto sentido assim, deixá-la ali. Tá bom? Na magia, a magia se joga. A gente vai ter uma aula só sobre estruturação mágica, que é uma aula que acho que vai ser muito interessante, tanto de magia leve quanto de magia pesada. Mas da magia eu não tenho mensurações do que eu posso te falar sobre construção. A gente vai trazer alguns moldes para construção, mas ela é totalmente sua, né? Falando diretamente do folclore da história. O que você quer trazer como ritualística, como algo novo, como algo diferente, você tem que colocar tudo ali. Ali é onde você pode colocar qualquer coisa. E, especificamente, não só qualquer coisa, como cada personagem age com a magia, né? Seja um folclore da história, estou dizendo aqui uma relação
de uma história de terror que fala sobre é, um ritual com espantalho, por exemplo, né? É entender como cada personagem se linka, né, a esse conceito desse ritual, né, que foi apresentado de uma maneira na infância, na adolescência, né, ele fazendo o ritual mesmo, e como isso afeta ele. Ah, ele é um cético, ele não se importa com isso, mas alguém da família dele acabou ficando ferrado de cabeça. Ele é alguém que fez, ele tem super medo de acontecer de novo. Ele é alguém que é, não sabe se acredita, não sabe se é mentira, dá um nível de curiosidade absurda nele, tá ali. Uma relação agora mais fantástica, né? Ele é um personagem que ele manipula o fogo. Como ele manipula o fogo, né? Existem modos de manipular o fogo. Como é que é criada essa ritualística para a manipulação do fogo? Ele já sabe desde criança, ele teve que ler alguma coisa, o que que ele teve que ler? Como que é a estruturação da leitura? Como é que sai o fogo dele, né? De uma maneira mais pesada. Existe uma limitação para o uso desse fogo, né? Existem condicionantes. É um espaço onde você pode fazer o que você quiser. E eu te recomendo você colocar o máximo de informação possível sobre o que você gosta ali, né? Às vezes a gente tem essa vontade de querer já construir a história direto, e é legal, mas sem passar por esses processos, a gente vai deixando pontas soltas que, para se amarrar mais na frente, vão ser chatas. Então a gente vai ter os 7 passos depois, a construção dos personagens, outra temática que a gente vai trazer, e a premissa. A premissa é uma das coisas mais fáceis pra gente iniciar, fáceis e ao mesmo tempo complexas, pra gente iniciar numa história, tá? Ali dentro dessa pastinha, a gente vai ter tudo o que vai acontecer com o protagonista. O protagonista é o ponto central da história, tá? Se o seu protagonista não é o ponto central da tua história, talvez você tenha que pensar ele sobre a ótica de outro personagem. Então a gente vai ter a escolha moral, né? O que vai fazer com que o personagem mude. O teu personagem vai mudar ao longo da história? Ele não vai mudar, né? O que que ele vai fazer? Ele vai estar diante de algum momento? Qual que é a cena que vai fazer com que ele olhe para tudo o que aconteceu na história e fale: não, não aceito mais isso. Ou, não, o mundo é desse jeito mesmo. Ou, quer saber, eu vou junto com isso. Vou me tornar mal, tão mal quanto que fizeram comigo, né? Ação, fraqueza e mudança é uma segunda pastinha, né? Não uma segunda pastinha, perdão, um segundo arquivo que você vai ter. A ação é justamente essa cena que vai fazer essa relação com o personagem. A fraqueza é a exposição daquilo que ele está apresentando para o leitor, mas ele não percebe, né? Então, o teu protagonista ele tem que ter a percepção de que existe algo que não permite avançar, né? Seja a crença da bondade nos outros, e aí ele pode mudar para alguém que é mais cético, ou alguém que começa a ser mal com as outras pessoas, né? Ou vai continuar do mesmo jeito. Seja a crença de que derrotar o vilão vai desestruturar todo o mal, mas aí ele derrota o vilão e percebe que o mal é outra coisa, é algo mais sistemático, é algo mais político e etc. E a mudança, o que, que ele vai fazer para mudar? Ele vai mudar a sociedade, ele vai mudar o mundo, ele vai mudar a si mesmo. A parte mais importante é mudar a si mesmo. Esse personagem ele não pode sair a mesma coisa, né? E se ele sair a mesma coisa, ele é um personagem trágico, né? Até retificando o que eu falei, ele pode ser a mesma coisa, mas saiba que isso tem que ser intencional, né? O mundo não pode sair a mesma coisa, mesmo que ele saia, né? A sociedade não pode ser a mesma coisa, mesmo que ele saia. Ao mesmo que tudo isso seja intencional, tá bom? Dificuldades. As dificuldades são tudo que ele vai passar dentro da história, né? Você tem que marcar quais são as coisas que vão fazer com que ele entre em crise, né?
Vai ser uma dificuldade financeira? Vai ser a morte de um parente? Vai ser a morte de um amigo? Vai ser o isolamento? Vai ser a frustração, né? O que vai ser? Vai ser a fome, né? Vai ser a descrença? Até você conseguir fazer com que todo esse ruído que você vai criar dentro da história, né, culmine no estresse. Culmine no ponto de estresse, onde que esse personagem ele vai mudar, né, normalmente. Aí a gente tem ali lista de desejos. A lista de desejos é basicamente tudo que você quer fazer, como autor, tá? Você quer fazer. É até importante frisar isso, você e personagem não são a mesma coisa, tá? E o que eu falo? Perceba que, mesmo que você queira contar uma história, não significa que teu personagem tem que ter a mesma visão de mundo que você, tá? Se não, a partir do momento que você e personagem forem a mesma coisa, a história ela vai ficar muito frágil, tá? Ela vai ficar muito narrativa. Ela não vai contar a história de um personagem, ela vai contar uma história do que você acha do mundo. Não é legal. É legal até certo ponto, vai. Mas não é interessante você fazer aquilo. Você pode muito bem criar um mundo onde você implanta, né, modos e pensamentos de ver as coisas. Mas o teu personagem, ele não é aquilo, sabe? Para ele ter determinado nível de conhecimento que você teve sobre as coisas, ele tem que passar pelas mesmas coisas que você passou. Você não tem tantas folhas para isso, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Premissa é simples. Diga em uma frase sobre o que é a tua história. É simples, mas a gente passa dias para tentar escrever isso. Uma frase que resuma a sua história. Aquilo que você vai dizer para uma outra pessoa e ela vai falar, legal. Não leria, sabe? É o ponto inicial, tá? E o princípio é você estruturar a premissa de uma maneira maior. Você vai criar um parágrafo sobre o que você está querendo fazer, tá? Essa lista aqui, ela é a primordial, tá? É o primeiro passo para você conseguir estruturar as outras coisas. Recomendo iniciar por ela. A gente vai falar sobre ela mais pra frente, de uma maneira mais detalhada, mais leve, mas a teia ela serve muito pra gente conseguir estruturar uma história sem se perder, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem resumido, mas tem muita coisa pra dizer. Por isso que eu vou trazer em outros vídeos. E fechou. Tenham um bom fim de semana, porque eu tô fazendo isso no sábado, mas pode ter uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, o caralho a quatro. Se cuidem.